Olá, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Neste estudo, eu estarei abordando o assunto sobre o mistério do golpe de espada que a cabeça da besta recebeu. O livro do Apocalipse, como a gente sabe, é um conjunto de profecias do Senhor. E ao decorrer do livro, vê-se que há um mistério sobre a besta do mar. E esta besta, ela tem 7 cabeças. Quando a gente vai em Apocalipse capítulo 13, a gente percebe que uma das cabeças da besta recebeu golpe de espada. E tendo isso em mente, podemos entender que alguém deu o golpe de espada nessa cabeça da besta, mas essa cabeça sobreviveu a este golpe. Neste estudo, estarei abordando este assunto referente à cabeça a qual foi ferida, porém sobrevive. Quando a gente vai para Apocalipse de capítulo 17, versos 9 ao 11, vai nos falar o seguinte: aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes, nas quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe, e outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era, não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Em Apocalipse de capítulo 17, podemos ver que é falado sobre a grande Babilônia, que é a mulher, e sobre as cabeças da besta. Então, o anjo diz que 5 cabeças caíram. Um existe, mas outro irá aparecer. E o que isso significa? Isso quer dizer que 5 cabeças, as quais caíram, elas são o Egito, a Assíria, Babilônia, Império Medo-Persa e Grécia. Contudo, um existe no tempo de João. E qual é essa cabeça a qual existe no tempo do apóstolo? Essa cabeça que existe no tempo do apóstolo é Roma. Veja que Roma é a 6ª cabeça da besta. Porém, o anjo diz que virá outra cabeça no futuro. E essa cabeça é a 7ª cabeça, na qual os 10 reis estarão unidos. Porém, após isso, irá se levantar o 8º rei, que é o anticristo, e ele procede dos 7 reinos. Isso significa que o anticristo, ele recapitula todas as cabeças da besta. E isso é algo bem interessante. Quando a gente chega em Apocalipse capítulo 13, versos 1 ao 13 e 14, a gente vê o seguinte: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta do mar, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então, meus irmãos, em Apocalipse de capítulo 13, o apóstolo João afirma que uma das cabeças da besta é ferida à espada, mas o texto não diz que as outras foram feridas à espada. Então, uma cabeça foi ferida, mas quando é curada, ela forma o 8º rei, o qual recapitula em si todos os reinos anteriores, todos os 7 reinos que vieram antes dele. Então, em Apocalipse de capítulo 13, a gente pode ver que aparece uma outra besta, que é a besta da terra. Essa besta da terra, ela não é a besta do mar, mas as duas elas estão ligadas para o propósito que elas querem. E essa besta da terra, ela faz sinais e seduz os habitantes da terra, por causa dos sinais que foi dado para ela executar diante da besta do mar. Veja que a besta do mar, a qual foi ferida a espada, o texto no versículo 14
vai dizer que ela foi ferida à espada e sobreviveu. Repare que a besta da terra é o falso profeta, que é também o anticristo. Entenda que o anticristo, ele é o oitavo rei e é o falso profeta. Porém, a besta da terra, ela não é somente o anticristo, mas ela inclui também vários falsos profetas. Veja que o anticristo fará sinais das trevas, e estes sinais são poderes do diabo e não coisa da tecnologia. Mas a imagem que é da besta é algo ligado à tecnologia de inteligência artificial. Entenda que a cabeça a qual é ferida a espada não é a sexta cabeça e nem a sétima, mas é uma das 5 anteriores. Então, para facilitar a nossa busca, nós podemos observar que a cabeça é ferida à espada e qual é o reino que foi ferido à espada no passado. A resposta para esta pergunta é o reino da Assíria, pois este reino foi ferido à espada. Quando a gente vai em Isaías no capítulo 37, versos 36 ao 37, é abordado uma história no tempo de Ezequias. E essa história fala a respeito de Senaqueribe, que queria que o rei Ezequias se entregasse para ele. Mas Ezequias, ele confiou no Senhor e obteve a resposta do profeta Isaías. E quando a gente vai no texto, o texto vai falar o seguinte: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 soldados. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. O livro do Apocalipse afirma que uma das cabeças da besta foi ferida, e essa cabeça é a Assíria, a qual no passado, nos dias do rei Ezequias, foi ferida pelo anjo do Senhor. Entenda que Senaqueribe, meus irmãos, ele é uma figura do anticristo, visto que Senaqueribe, ele tem boca arrogante, e isso é uma das características do filho da perdição. Repare que o anjo do Senhor, nesse texto, ele é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, que é o anjo do Senhor, feriu a Assíria, visto que Cristo nos profetas é chamado de anjo do Senhor. Então, o anjo do Senhor mata 185.000 assírios. Embora o texto não diga que o anjo do Senhor matou a espada os homens valentes da Assíria, em alguns textos da Bíblia aborda que o anjo do Senhor tem a espada capaz de ferir, conforme diz em 1 Crônicas, onde vai dizer o seguinte: o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. E por isso, meus irmãos, o anjo do Senhor, ele é mencionado em Crônicas com espada, e espada é justiça. O interessante é que a Assíria aparece no tempo do fim e ela persegue o povo do Senhor. Nas palavras dos profetas, o anticristo é chamado de rei da Assíria, e a Assíria só será destruída pelo Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, no passado, a Assíria, foi ferida pelo anjo do Senhor, mas no futuro ela sobrevive. A gente vê que ela sobrevive, ela é curada e se torna o reino do homem do pecado. Quando a gente vai em Naum, no capítulo 1, versículo 11, vai dizer o seguinte: de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. E em Naum, no capítulo 3, versos 18 ao 19, vai falar o seguinte: os teus pastores dormem, ó rei da Síria, os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes, e não há quem os ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? O livro do profeta Naum aborda o assunto sobre a Assíria e Nínive. Veja que Nínive fica
na Assíria. Entenda que o profeta diz que o conselheiro viu que é o anticristo virá de Nínive, que hoje é Mossul. Já no capítulo 3 de Naum, aborda o fim do reino do anticristo, o qual é chamado de Assíria. Observa-se que no capítulo 13 de Apocalipse, a ferida da Assíria, ela é curada. Contudo, após a última semana, na volta de Cristo, o Senhor derruba o reino do anticristo, posto que o povo do anticristo se derramará pelos montes, conforme é mostrado em Ezequiel no capítulo 38 e 39, onde fala que muitos povos que estão com Gog irá cair pelos montes. E por este motivo, o profeta Naum diz que a ferida volta e a chaga da Assíria é incurável. Então, assim como no passado o reino da Assíria foi ferido pelo anjo do Senhor, assim também no futuro o reino do anticristo cairá pelo poder de Deus. Veja que, portanto, Apocalipse aborda que o Egito, a Síria, Babilônia, Império Medo-Persa e Grécia caíram. São 5 reinos que caíram. Mas a cabeça que existia no tempo de João, que é a sexta, no nosso tempo, ela também está caída. Então, 6 cabeças caíram. Contudo, a 7ª cabeça estará formada por completo no futuro. E ela é os 10 reis. E após isto, o 8º rei aparece e ele procede dos 7 reinos. E por que ele procede dos 7? Ele procede dos 7, meus irmãos, pois ele tem as características dos 7 reinos. E por isso ele recapitula as 7 cabeças da besta nele. A Assíria volta e se torna o 8º rei. Veja que uma das cabeças da besta, a qual trará as 7 cabeças de volta, é a cabeça da Assíria, meus irmãos. Meus irmãos, este foi o estudo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.